Existe uma forma de desobediência que ela parece obediência. A pessoa canta, a pessoa ora, a pessoa vai para a igreja, a pessoa faz quase tudo que Deus pediu. E esse quase é o que dá o ponto. Porque Deus, ele não quer a nossa obediência parcial, ele quer a nossa obediência completa. E foi exatamente essa parcialidade que acabou destruindo o reinado de Saul. Hoje eu quero falar com você que está obedecendo, mas só até onde te convém, mas só até onde não dói. Na Bíblia, em 1 Samuel 15, Deus deu uma ordem clara para Saul, que era para ele ir contra o povo amalequita e não poupar ninguém, não poupar nada, não pegar nenhum despojo. Mas Saul, ele fez ao contrário. Ele foi lá, poupou o rei e poupou o gado. Era uma ordem específica, sem margem para adaptação. Mas Saul fez o quê? Ele destruiu o que era inferior, mas poupou o que era agradável aos seus olhos. Em muitas guerras bíblicas, o Senhor deixava o povo ficar com despojo. Mas nesta orientação específica, Deus disse para Saul não poupar nada, não ficar com nada. E ele precisava ter obedecido. Mas Saul fez o que era bom aos seus próprios olhos e não obedeceu o que Deus tinha pedido para ele. E quando o profeta Samuel o confrontou, ele ainda disse: Eu obedeci ao Senhor. Porque na mente dele ele tinha obedecido. Mas a obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. E nós precisamos reconhecer o nosso erro. E então veio uma frase que é muito conhecida: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul disse que ele tinha poupado o gado, poupado as coisas para fazer sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor não queria aquele sacrifício, ele queria a obediência. Se o Senhor te deu uma ordem, te deu algo específico, apenas obedeça. Deus sabe o que é bom, Deus sabe o que ele quer. Se ele quisesse mesmo o sacrifício, ele teria deixado o povo ficar com o despojo. Mas Deus, ele deu uma ordem específica e não tinha margem para Saul fazer diferente. E assim nós precisamos ser. Quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos obedecer. Aquele que obedece parcialmente, não obedece 100%, ainda está na desobediência. Então nós precisamos obedecer 100%. E às vezes tem coisas que são muito difíceis para a gente, que dói, tem coisas que exigem exposição da gente, tem coisas que exigem que nós realmente enfrentamos aquela ferida que dói. E é justamente isso. Muitas vezes Deus nos coloca nesse tipo de confronto para que Ele venha nos curar, para que Ele venha trabalhar em nós. E nós precisamos obedecer 100%. E eu tive uma situação, pessoal, que o Senhor pediu algo para mim, e eu tentei, cheguei lá, não consegui obedecer 100%. Mas o Senhor viu no meu coração que eu queria muito obedecer. E depois, orando, o Senhor me deu uma segunda oportunidade e eu consegui. Mas diferente de Saul, Saul não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Então nós precisamos nos arrepender. E o Senhor, ele vai nos dar a oportunidade, porque ele faz muitas vezes as situações para curar, para tratar em nós situações que precisam ser tratadas. Para ser mais claro, vou te dar exemplos. Quando Deus pede para você perdoar, mas você está com o coração tão ferido que você fala que só vai perdoar se o outro pedir primeiro perdão. O perdão é melhor para aquele que libera do que daquele que recebe. E quando Deus pede para você sair de algo, se afastar de algo, e aí você vai fazendo devagar e quer deixar uma porta aberta, mas às vezes Deus pediu para você fechar um ciclo. Então você precisa obedecer. E quando Deus pede para você entregar algo e você não quer entregar, imagina, Deus pediu para você entregar algo e você não quis entregar, como Saul. Ele manteve o rei vivo, ele manteve os despojos que ele achou bom, ele manteve aquilo que ele achava que dava vantagem para ele. E assim Saul pensou que estava honrando a Deus. Ele estava obedecendo a Deus e fazendo a vontade dele. Mas nós precisamos obedecer 100% a Deus. Mesmo que vá contra a nossa vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero entrar num ponto. Saul pensou que estava honrando a Deus com sacrifícios. Sacrifícios é algo que nós queremos oferecer para Deus.
mas obediência é aquilo que ele exige de nós. Nós precisamos ser obedientes. É como a mentalidade da antiga aliança, que cobria os pecados pelo sacrifício. Mas hoje nós não temos mais isso. Jesus foi sacrifício, é o Cordeiro vivo. E o que o Senhor pede para nós? Obediência. Obediência aos seus mandamentos, obediência às suas direções. Como você querer fazer uma parte e depois querer fazer outra e cobrir com sacrifícios. Deus não precisa dos seus sacrifícios. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas ele quer ter um relacionamento conosco. E para que nós possamos ter esse relacionamento, tem que ser um relacionamento em espírito e em verdade, um relacionamento de obediência, um relacionamento em que nós realmente reconhecemos que ele é o Senhor da nossa vida e que ele tem o melhor para nós. Não podemos querer barganhar com o Senhor, querer fazer do nosso jeito e depois tentar com sacrifícios encobrir, porque o Senhor não precisa dos nossos sacrifícios. A nossa obediência ao Senhor, ela é o melhor que nós possamos fazer por nós mesmos, porque Deus tem o melhor para nós, que a obediência parcial, ela revela algo em nós. Ela revela que nós não entregamos 100% a nossa vida a Deus, porque nós queremos obedecer a Deus, mas nós queremos colocar limites a esse obedecer. E eu digo para você, não me colocando de uma forma porque eu sei que é difícil, porque muitas vezes tem coisas que o Senhor pede pra gente que é difícil, e eu sempre coloco o exemplo de Abraão, porque ele é o pai da fé. Olha o que Deus pediu para ele, sacrificar Isaac. Pense nisso. E ele obedeceu. Então tem coisas que é difícil, mas nada que o Senhor pede pra gente é impossível. Vai doer? Muitas vezes dói. Muitas vezes nos expõe, mas o Senhor está fazendo isso para o nosso bem. Então nós não podemos negociar isso, nós não podemos negociar limites, nós não podemos falar assim, olha, Senhor, eu deixo o Senhor atuar na minha vida até aqui. Não, Deus nos quer 100%. E é um processo isso. O relacionamento com Deus é um processo. Quando o Senhor nos pede para amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, é um processo de relacionamento, de conhecimento. Mas quando nós estamos num relacionamento verdadeiro com Ele, é um caminhar para isso, é um caminhar para se doar 100%. E nós precisamos ter isso claro em nossa mente. Porque a obediência parcial, ela é desobediência. E às vezes esse posicionamento escancara o pecado que habita em nós. E esse tipo de pecado nos atrasa de viver, faz com que nós percamos aquilo que nós já conseguimos. E detalhe, às vezes não é um pecado escancarado que nos atrasa, é aquela área que nós não deixamos Deus entrar. É aquela área que nós colocamos limite na atuação de Deus. Então hoje eu te convido a você fazer uma análise da sua vida, ver qual área da sua vida você tem dificuldade de dar acesso integral ao Senhor. Em qual área da sua vida você tem obedecido parcialmente. Em qual área da sua vida você não se entregou 100% ao Senhor? Em qual área da sua vida você manteve o Rei vivo? Em qual área da sua vida você manteve aquilo que você achava bom? E só renunciou àquilo que você achava que não era tão bom? Pense nisso. Mas eu vou para a igreja, mas eu faço isso, mas eu oro. Mas às vezes é isso que está atrasando ainda de você acessar as promessas do Senhor para sua vida, para sua família. Às vezes é isso que está te atrasando. Pense nisso. Porque a obediência dói. A obediência, ela exige de nós um posicionamento. E muitas vezes nós não queremos obedecer, muitas vezes sai da nossa zona de conforto. Mas nós precisamos confiar que a obediência é o melhor. A obediência é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos. Se isso falou com você, não ignore. Reflita. Saiba que a obediência pode doer, mas a desobediência faz você pagar um preço muito caro. Reflita nisso. Se posicione naquilo que você precisa se posicionar. Peça ajuda ao Senhor. Como eu dei um exemplo, teve uma situação que eu tentei e o Senhor viu o meu esforço. Então, se o Senhor vê o seu esforço, se o Senhor vê que há realmente arrependimento em você, que há realmente o desejo de obedecer por completo, Ele vai te ajudar. Mas se você se manter como Saul, ainda achando que está certo, achando que está fazendo algo bom, você vai perder. Promessa que Deus colocou na tua mão. Não perca. Hoje é dia de você alinhar o seu coração com Deus. Então, busque o Senhor em oração.
Peça para Ele clareza, abra o seu coração das suas dificuldades, de tudo, dos seus medos, dos seus anseios e viva o melhor de Deus para sua vida. Se esse vídeo falou com você, compartilhe para alguém que você acha que precisa. Se inscreva no canal, curta, porque Deus te abençoe.